Olá, servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre como se formam as estratégias. Eu acho esse tema super importante, porque até o momento você já aprendeu um pouquinho de estratégia e deve estar me perguntando, e devem estar se perguntando, mas Renata, como é que isso acontece? Como é que de fato essas estratégias se formam na organização? E por isso eu acho super importante trazer isso no vídeo de hoje. Bom, você já conhece um pouquinho sobre dois tipos de estratégia que a gente já tem conversado nos outros vídeos. Um é a estratégia deliberada e outro é a estratégia emergente. E aí, para ajudar o nosso entendimento, eu gostaria de trazer duas metáforas, uma para cada uma dessas estratégias. Vamos pensar que a estratégia deliberada é aquela estratégia como se fosse um tomate, que é cultivado dentro de uma estufa. Então, pensa só, coloca essa imagem na sua cabeça, um pezinho de tomate que está sendo conservado dentro de uma estufa, onde foi lá o gestor, plantou a sementinha do tomate e aí mantém essa estufa numa temperatura adequada, numa luminosidade adequada, rega conforme a necessidade perfeita, adequada para esse tomatezinho. E aí lá, depois de um tempo, 6 meses, 8 meses, 1 ano, colhe essa plantinha. Eu não entendo nada de tomate. Não conseguiria te dizer quanto tempo para que essa estratégia ou esse tomatezinho estivesse pronto. Mas de estratégia eu entendo. E claro, dependendo de qual é essa estratégia, ela pode demorar menos ou mais. Mas essa ideia do tomate na estufa é bem interessante. Você já sabe que estratégias deliberadas é aquela estratégia que o gestor ele já tem um bom conhecimento de como colocar essa estratégia em prática, então ele fez um plano para que essa estratégia fosse colocada em prática, ele tem mais ou menos uma previsão de quanto tempo essa estratégia vai ser necessária até que ela seja colocada em prática e tenha resultados, e aí a implementação vai acontecendo sob o controle desse gestor. E é o mesmo com essa metáfora do tomate na estufa. Daqui a um determinado tempo, esse gestor vai ver os resultados da estratégia. Acredita-se, como ele tem bastante controle, é que esse resultado seja positivo e essa estratégia seja realizada. O mesmo com o tomate, ele vai poder comer e vai ficar bem satisfeito. Essa seria uma estratégia que é feita sob a implementação, a elaboração e a implementação do alto nível da organização. Só que a gente sabe que numa organização é um pouco mais difícil disso acontecer com essa qualidade, né? Com esse controle todo. Então a gente tem do outro lado as estratégias emergentes. Para a gente pensar como seria a formação dessas estratégias emergentes numa organização, vamos pensar que as estratégias emergentes são como ervas daninhas. Elas nascem em qualquer lugar no jardim, onde você menos esperar, tem lá uma erva daninha nascendo. E aí ela não tem nenhum tipo de controle, né? Ela vai nascendo, pensa no jardinzinho. Eu consigo verificar, às vezes, por mais que o jardim seja pequenininho, às vezes aparece uma florzinha, né? Uma plantinha que não era bem a esperada. E aí ela nasceu, ficou forte, cresceu e você viu, já tomou conta de tudo. E é isso que seria essa metáfora correta para a gente pensar em estratégia emergente. Por quê? A estratégia emergente, ela pode aparecer, ela pode emergir em qualquer parte da organização. Em qualquer lugar onde você menos possa esperar, tem algum agente dessa organização trabalhando uma determinada estratégia. E provavelmente ele nem sabe que ele está criando uma estratégia, né? Na maioria das vezes, esse próprio agente que começou a atuar de uma determinada forma, ele provavelmente nem sabe que ele estaria fazendo estratégia. E que isso lá na frente pode ter resultados para a organização. Esperamos sempre que sejam positivos. Então, essa é a ideia da erva daninha como uma estratégia. Ela pode nascer em qualquer parte da organização.
e ela não tem nenhum tipo de controle. Na maioria das vezes, quando a organização, o topo dessa organização for perceber que existe uma estratégia, já até passou algum tempo. E isso é importante a gente sempre pensar. A estratégia, qualquer uma delas, ela sempre vai ter um tempo entre ser criada, elaborada, se a gente for pensar como uma estratégia emergente que ela é de fato elaborada, ela é pensada com uma certa antecedência, ou a estratégia emergente, dela ser criada ali, haver uma ação que de fato faça com que essa estratégia tenha um início, até ela começar a criar os resultados, demora um tempo. Cada estratégia vai ter um tempo diferente, né? Depende do que está sendo proposto. Mas no caso das estratégias emergentes, a gente precisa pensar que ela vai nascer em qualquer lugar. E provavelmente não vai haver nenhum tipo de planejamento ou perspectiva de que isso seria uma estratégia. E aí vamos pensar, um agente dentro da organização começou a fazer uma ação de uma determinada forma, tá? Mesmo que ele não tenha essa consciência. E aí, conforme ele fazia uma ação, ele foi vendo o resultado, ele foi recebendo feedback. Ah, isso é legal. Nossa, eu mudei isso aqui e vi que houve tal resultado. Sei lá, um exemplo simples. Eu comecei a tomar tal ação e eu vi que eu comecei a receber menos reclamações pela que a ouvidoria passava para mim. Ótimo, está funcionando, né? Se de alguma forma ele consegue verificar que existe um feedback. Quando esse feedback é positivo, aí ele fala, nossa, isso é legal, vou de novo. E aí essas ações que de repente nasceram provavelmente numa situação de crise, provavelmente numa situação de mudança, esse agente tomou uma ação e conforme ele foi recebendo feedback positivo, seja dos colegas, seja da população que ele está atendendo, afinal a gente está falando de administração pública, seja um outro agente, como por exemplo, no meu caso, nós trabalhamos no judiciário, nós estamos lá e o nosso cliente final é a população, é o jurisdicionado, mas entre ele tem o advogado, esse agente que ele faz a representação do jurisdicionado. Então, por exemplo, para nós, o advogado ele é um agente que pode trazer esse feedback positivo ou negativo das ações que são feitas. Então, conforme os feedbacks vão vindo e esse gestor fala, nossa, isso deu certo, vou de novo, essa coerência da ação faz com que, num determinado momento, ela passe a ser reconhecida como estratégia. Lembra que a gente já conversou? A coesão faz com que torne-se um padrão. E é isso que faz com que a gente fala, nossa, isso é uma estratégia ou não. Quando que, após tempos e tempos, você consiga identificar que há um padrão estabelecido. Quando esse agente que criou uma determinada estratégia e ele começou a implementar e ela está dando certo, se outros agentes dentro da organização, provavelmente no mesmo nível hierárquico, começam a adotar a mesma estratégia que esse agente desenvolveu, com o passar do tempo, essa estratégia ela passa a ser uma estratégia coletiva. E ela vai sendo, como a erva daninha, ela vai emaranhando a organização como um todo. Até que a alta gestão começa a perceber que, tem uma estratégia rolando aqui na base da organização. E aí, quando essa ação da estratégia ela começa a tomar conta e esse padrão, que é o que vai trazer para nós a coerência da estratégia, ele passa a ser adotado pela organização como um todo, a gente passa a ter uma estratégia organizacional. Mas aqui o que é super importante a gente perceber é que a organização, a alta gestão, ela provavelmente só foi perceber que existe uma estratégia emergente muito tempo depois de meses, às vezes até de anos, se essa organização tiver uma alta gestão que não está em sintonia com o que acontece com a base da organização como um todo. Quanto mais atenta essa alta gestão está às ações que acontecem na base, mais fácil será com que essa organização vai tomar ações positivas a estratégias que funcionam.
Isso é super interessante, porque lá na frente, conforme essa estratégia ela já tomou a organização como um todo, ela de alguma forma criou um padrão e a alta gestão está apoiando essa estratégia que lá no começo cresceu como uma erva daninha, ela daqui a pouco pode, né, ser colocada numa estufa. E a partir de então, começar a ter um certo controle, um certo cuidado, né, de como essa estratégia vai ser implementada. Então, as estratégias emergentes de hoje podem ser, sim, as estratégias deliberadas de amanhã. Porque os gestores já aprenderam como fazer a estratégia e sabem que essa estratégia está dando certo. Por isso que lá na frente, ela pode, de fato, uma estratégia emergente pode virar uma estratégia deliberada. Isso que é a beleza da gestão estratégica. Eu, pelo menos, sou fascinada por esses modelos de estratégia que, se você tiver um bom olho, você começa a perceber que elas estão sendo criadas em todos os lugares. Bom, vou dar um exemplo. Já falei com vocês, por exemplo, da minha organização ou, né, do Judiciário Trabalhista, que utiliza a conciliação como modelo de estratégia organizacional. E sim, apesar que eu acho que foi em 2008 o próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, começar a trazer os eventos de conciliação para que de alguma forma essa estratégia seja implementada e ela veio de cima para baixo como um tomate na estufa, né? Uma estratégia deliberada. É muito interessante porque eu estava trabalhando, trabalhava na parte de estratégica da organização e havia sim as ações de conciliação dentro das varas do trabalho, mas isso eram ações pontuais, eram individuais. Então, por exemplo, cada vara do trabalho tinha o seu juiz e esse juiz ele poderia ou não adotar esse modelo de ação, né? Ele poderia incentivar a conciliação nos processos que estão dentro da sua secretaria ou não. E o engraçado que eu lembro, por exemplo, o juiz com quem eu trabalho hoje, eu conheci ele nessa época, em 2008, 2009. E ele era um juiz substituto. Eu lembro muito que ele falava assim, eu faço muito acordo. Eu, de fato, me dedico a fazer a conciliação entre as partes por uma condição de sobrevivência. Porque se eu não fizesse isso, eu estaria morto. Eu faço 40 audiências por dia. E se eu não fizer acordo, eu vou ter que fazer 40 sentenças por dia. Eu vou morrer. Então, ele, mesmo que inconscientemente, que ele estava fazendo parte de uma estratégia, ele estava tendo uma ação que era dentro ali, né, da sua área de atuação, que muito mais para frente, ela de fato acabou sendo adotada pela organização como uma estratégia em si. E como ele, muitos, né, milhares aí, centenas, dezenas de juízes na minha organização tinham esse modelo de estratégia. E ele fazia ali dentro da sua área de atuação. Eles, de alguma forma, os juízes, eles têm uma boa comunicação entre eles. Então, quando eles fazem alguma coisa que seja interessante, eles mesmos compartilham com seus colegas. E aí os outros juízes começam a adotar da mesma forma. Até que, com o tempo, a própria organização começa a entender, nossa, conciliação pode ser um bom meio para diminuir o tempo dos processos que ficam andando em tramitação na justiça. Vamos incentivar mais esse tipo de ação, até que essa ação possa ser considerada uma estratégia organizacional. A própria alta gestão começa a incentivar, não, faça conciliação. E aí até o slogan é conciliar é legal, que é utilizado não só no judiciário trabalhista, como todo o judiciário. Claro que aqui tem um ponto importante, eu falei com vocês. Em 2008, se eu não me engano, isso vem uma ordem, né, de Brasília para que os tribunais comecem a se organizar nesse sentido. Mas estratégia de conciliação, ela não é dessa época. Ela começou muito, muito antes, quando os juízes que são um agente dentro da organização, mesmo aqueles que são de primeiro grau, né, que têm esse contato direto com a população, eles começaram a implementar a conciliação no seu dia a dia, na sua rotina.
E conforme ela vai trazendo resultados positivos para eles, que podem ser diversos, eles começaram a compartilhar. Então, essa estratégia compartilhada, ela passou a ser coletiva. E aí as organizações começaram a implementar. Bom que alguém lá em Brasília falou, nossa, esse é um bom caminho. E aí trouxe para aqueles tribunais que ainda não tinham essa consciência de que a conciliação deveria ser incentivada, ela acabou vindo para uma determinada forma, mas porque também existem juízes lá em Brasília que trabalharam e trouxeram essa estratégia para a autogestão. E aí colocou a conciliação na estufa. E hoje é, de fato, alguma coisa muito forte nos tribunais do Brasil. Vamos pensar num exemplo, por exemplo, numa escola pública. Vamos pensar que cada professor, ele na sua sala de aula, ele determina uma forma de como passar o conteúdo para os alunos, né? E cada um vai tendo a sua forma de ensinar. Vamos pensar que alguns professores de matemática, por exemplo, se reuniram e pensaram na possibilidade, vamos treinar um grupo de alunos para participar das Olimpíadas de Matemática, por exemplo. Vamos pensar, essa ação ela veio dos professores, da base da organização. E aí eles, com o tempo, começam a preparar os alunos para as Olimpíadas. Demora 6 meses, 1 ano, mas o ponto é, conforme essas Olimpíadas vão acontecendo, é possível verificar a melhora dos alunos, e não só daquele grupo, como de todos os alunos em si, que, vamos pensar, todos foram treinados e os melhores foram levados às Olimpíadas. Com o tempo, a própria direção dessa escola fala, nossa, os nossos índices nos testes nacionais, enfim, acabaram apresentando melhoras no índice dos alunos na matéria de matemática. Esse é um bom caminho. E aí a organização começa a adotar isso como uma estratégia organizacional. Mas o importante, ela está vindo da base e aí ela vai se espalhando pela organização. Poderia ser os professores de física, com a Olimpíada de Física, poderiam ser os professores de português, com ensinamento de poesia, por exemplo, ou redação, e existem várias outras formas. Isso é só um exemplo para ficar mais claro. Vamos pensar num caso de um hospital. Vou dizer um exemplo meu. Eu tenho um probleminha na coluna e eu já trabalho, me consulto há muitos anos com um médico ortopedista e ele sempre teve como modelo, né, de tratamento encaminhar os seus pacientes para uma terapia holística, porque ele entende que lá na frente pode acontecer, eu vou precisar de uma cirurgia, eu vou precisar, só que os resultados da terapia são tão grandes, são tão bons, que diminui os números de pacientes que vão chegar à cirurgia, por exemplo. E aí, com o tempo, os outros ortopedistas que trabalhavam com ele começaram a fazer a mesma coisa, encaminhar os seus pacientes para essa terapia. Até que a clínica onde ele trabalhava começou a oferecer essa terapia, porque estava trazendo resultados super bons. E lá no final, que era apenas um resultado positivo de um único médico que adotava essa estratégia, com o passar do tempo, a clínica em si começou a verificar que essa poderia ser uma boa possibilidade. E eu estou falando, por exemplo, do caso de um ortopedista, mas outras formas de terapia para outros tipos de doença. Na maioria das vezes é um médico, aquele que está atendendo o paciente, que tem uma solução, que vão trazendo resultados tão positivos, que ao longo do tempo a organização começa a absorver essa como uma estratégia organizacional e aí vai trazendo todos os recursos necessários para que resultados com o tempo sejam cada vez melhor e aí coloca essa estratégia na estufa. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, né? Pensando, mas afinal, como é que isso funciona? Eu entendo que essas duas metáforas são bem legais para a gente diferenciar a ideia da estratégia deliberada, que então seriam os tomatezinhos na estufa, bem controlados, até que depois de um tempo se encontra a estratégia.
e as estratégias emergentes com essa metáfora da erva daninha, que vão nascendo de qualquer parte, na maioria das vezes como resultado de uma ação inconsciente de um funcionário, né, um agente dessa organização, que pode estar em qualquer área da organização. E aí, conforme ele vai tendo os feedbacks positivos, ele vai compartilhando isso com seus colegas e vai implementando cada vez mais e mais e mais, até que a organização lá no topo começa a perceber que essa é uma estratégia interessante e chega a colocar essa estratégia na estufa e começa de uma forma a gerenciar um pouco mais, né? E ter um pouco mais de controle. Mas o mais importante é pensar, essa estratégia na maioria das vezes veio com uma ação individual de um agente que não tinha consciência de que ele estaria criando uma estratégia. Conforme ele foi recebendo o feedback positivo, ele foi insistindo, né, cada vez mais atuando, e quando ele compartilha e cria-se um padrão, né, começa a verificar uma coerência da implementação dessa estratégia, é que de fato você fala, nossa, isso é estratégia. A gente só tem estratégia, só pode falar que uma ação é estratégia quando ela de fato resulta num padrão. Se você consegue olhar e falar, nossa, existe uma coerência nessas ações, então sim, elas são estratégias. E o que eu quero que de fato você comece a pensar? Você provavelmente é um grande agente de formulação e implementação de estratégia. Provavelmente você está fazendo estratégia ali no seu setor, por menor que seja, dentro da sua organização. Sim, provavelmente você é um agente de estratégia, um agente estratégico, um agente que faz estratégia na sua organização. Por isso que é super importante cada vez mais você ter essa consciência, então começar a atuar de uma forma mais consciente, porque só assim nós vamos ter melhores resultados ao longo do tempo. E a sociedade vai conseguir perceber que a qualidade do serviço público está aumentando, que é o meu grande objetivo com esse canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui o seu comentário falando se você consegue identificar, né, como essas estratégias estão sendo formadas na sua organização. Essa discussão é super importante para que nós, né, aumentamos cada vez mais o nosso conhecimento, né, e trocamos experiências, porque é assim que vai fazer com que a gente saiba mais com o passar do tempo. E te vejo no próximo vídeo. Até mais!